Capítulo 4. Da Seção Criminal. Artigo 20. A seção criminal é constituída pelas turmas, pelos grupos criminais e pelas câmaras criminais separadas. Das turmas. Artigo 20. As turmas, presididas pelo segundo vice-presidente, ou pelo desembargador mais antigo presente, serão constituídas pelas câmaras criminais integrantes de sua área de especialização, e reunir-se-ão com a presença mínima de 2/3 de seus membros. Artigo 20b. São 4 as turmas criminais. Inciso 1º. A primeira compõe-se da primeira, segunda e terceira câmaras criminais. Inciso 2º. A segunda compõe-se do terceiro e quarto grupos criminais. Inciso 3º. A terceira compõe-se do primeiro e segundo grupos criminais nas matérias relativas ao Estatuto do Desarmamento e às competências da quarta Câmara Criminal. Inciso 4º. A quarta compõe-se de todos os grupos criminais nas matérias relativas aos agravos em execução penal e à matéria processual penal. Parágrafo 1º. A quarta turma é limitada, em sua constituição, a 24 desembargadores recrutados dentre os mais antigos de cada órgão fracionário. Parágrafo 2º. O segundo vice-presidente proferirá voto apenas para efeito de desempate, ou quando o cômputo do seu voto for passível de formação da maioria absoluta, de que trata o artigo 244, caput, deste regimento. Parágrafo 3º. Quando a presidência for desempenhada pelo desembargador mais antigo presente, este prolatará voto em todos os casos. Artigo 20c. Às turmas de julgamento compete: Inciso 1º. Uniformizar a jurisprudência criminal, observados os artigos 926 e 927, bem como o artigo 978 do Código de Processo Civil, e na forma deste regimento. Inciso 2º. Julgar. Alínea A. Os embargos declaratórios opostos aos seus acórdãos. Alínea B. O incidente de assunção de competência previsto no artigo 947 do Código de Processo Civil, suscitado nos recursos, nas remessas necessárias, ou nos processos de competência originária no âmbito de sua competência. Alínea C. Os recursos das decisões do seu presidente, ou do relator, nas causas de sua competência. Alínea D. Os incidentes suscitados nas causas sujeitas ao seu julgamento. Alínea I. Os incidentes de resolução de demandas repetitivas de sua competência, consoante previsto nos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil. Alínea F. A reclamação prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil, dos seus julgados, a ser distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Inciso 3º. Impor sanções disciplinares. Inciso 4º. Representar, quando for o caso, aos Conselhos da Magistratura Superior do Ministério Público, Seccional da Ordem dos Advogados e Procuradoria-Geral do Estado. Parágrafo único. A súmula terá por objetivo a interpretação, a validade e a eficácia de normas determinadas, visará a segurança jurídica e a contenção da multiplicação de processos sobre questões idênticas. Seção 1ª. Dos grupos criminais. Artigo 21. Os 4 grupos criminais são formados, cada um, por 2 câmaras. A primeira e segunda compõem o primeiro grupo, a terceira e quarta, o segundo grupo, a quinta e sexta, o terceiro grupo, e a sétima e oitava, o quarto grupo, exigindo-se, para seu funcionamento, a presença de, no mínimo, 5 julgadores, incluindo o presidente. Parágrafo 1º. As sessões dos grupos de câmaras criminais serão presididas. Alínea A.
ordinariamente, pelo desembargador mais antigo do grupo. A linha B. Na ausência ou impedimento daquele, pelo desembargador mais antigo presente. Parágrafo 2º. Ocorrendo empate na votação, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1º. Na hipótese da letra A, do parágrafo 1º, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu, CPP, artigo 615, parágrafo 1º e 664, par. Único. Inciso 2º. Na hipótese da letra B, observar-se-á o disposto na parte final do parágrafo único do artigo 15. Artigo 22. Aos grupos criminais compete: inciso 1º. Processar e julgar. Alínea A. Os pedidos de revisão criminal. Alínea B. Os recursos das decisões de seu presidente, ou do presidente do tribunal, salvo quando seu conhecimento couber a outro órgão. Alínea C. Os embargos de nulidade e infringentes dos julgados das câmaras criminais separadas. Alínea D. Os mandados de segurança e habeas corpus contra atos dos secretários de Estado, do chefe de polícia e do comandante da Brigada Militar, observada a competência dos órgãos fracionários. Alínea I. Os conflitos de jurisdição e competência entre câmaras do Tribunal de Justiça e o Tribunal Militar do Estado. Inciso 2º. Julgar. Alínea A. Os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Alínea B. Os recursos de decisão do relator, que indeferir, liminarmente, o pedido de revisão criminal, ou de interposição de embargos de nulidade e infringentes. Alínea C. As suspeições e impedimentos, nos casos de sua competência, bem como a suspeição não reconhecida dos procuradores de justiça, com exercício junto às câmaras criminais separadas. Alínea D. A reclamação prevista no artigo 988, incisos 3º e 4º, do Código de Processo Civil, dos seus julgados, a ser distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Inciso 3º. Aplicar medidas de segurança, em decorrência de decisões proferidas em revisão criminal. Inciso 4º. Conceder, de ofício, ordem de habeas corpus nos feitos submetidos ao seu conhecimento. Inciso 5º. Decretar, de ofício, a extinção da punibilidade nos termos do artigo 61 do CPP. Inciso 7º. Impor penas disciplinares. Inciso 8º. Representar, quando for o caso, aos Conselhos da Magistratura Superior do Ministério Público, Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, e à Procuradoria-Geral do Estado. Parágrafo 2º. Os embargos infringentes, e de nulidade, e as revisões criminais, serão distribuídos ao grupo, de que faça parte a Câmara Prolatora do acórdão, independentemente de alteração na especialização. Parágrafo 3º. A escolha do relator ou revisor recairá, quando possível, em juiz que não haja participado no julgamento anterior.